Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um privilégio, né? Creio que muitos hoje queriam estar aqui e não podem, porque estão doentes, porque estão com outras situações que os impedem, mas nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, para glorificar e honrar o nome do Senhor, porque Ele é fiel e maravilhoso, digno de ser louvado. É um privilégio estarmos aqui no altar de Deus. Aí eu queria perguntar aos irmãos. Os irmãos vêm aqui, às vezes vêm todo domingo, às vezes, mesmo os que não vêm, também nos assistem pela internet, né? Temos esse veículo aí que alcança o mundo todo. Inclusive, hoje até convidei minha filha para participar, né? Ela e a família, não sei se estão me assistindo, lá na Espanha. Então, o Evangelho do Senhor está sendo pregado e divulgado. Então, estamos aqui, estamos em qualquer lugar do mundo pregando essa palavra santa, essa palavra de poder. Mesmo estando longe, ela alcança os corações e faça mudança de vida. Porque é para isso que a gente ouve a palavra de Deus, para isso que a gente aprende, a gente se inclina para ouvir a voz do Senhor, para que haja mudança na nossa vida. E foi pensando nessa palavra que, essa semana eu fiquei pensando, né, na palavra de domingo passado. Quem que se lembra aqui que o pastor pregou domingo passado? O tema. Não coloca aí no multimídia ainda não, deixa eu ver o que o pessoal vai falar. Quem lembra? Esperança, glória a Deus. E eu fiquei pensando nessa palavra, né? Que quando Deus nos dá uma palavra e ela vem gerar vida no nosso coração, a gente precisa pensar nessa palavra. Não é apenas vir aqui receber. Porque para trazer uma palavra de Deus aqui para os irmãos, a gente tem que estudar. Primeiro tem que perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar aos corações, né? O que o Senhor precisa falar? Porque a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro e tem que gerar mudança de vida. Então, o que eu preciso melhorar? Em que área da minha vida eu preciso desenvolver? E eu vim orando essa semana, pensando naquele que foi falado domingo, sobre esperança, e perguntando ao Senhor qual é a palavra que Ele queria trazer para os irmãos. E Deus colocou no meu coração continuar falando sobre a esperança. Amém? Não que a palavra do pastor não foi completa, a palavra do pastor foi completa. Só que Deus quer falar através de outra forma. Deus quer falar com aquele coração que hoje está disposto a ouvir de uma forma mais aberta, porque o Senhor está falando. Agora, como que eu recebo essa palavra? Aí sim faz diferença na minha vida. Então, que Deus possa continuar falando conosco nessa noite sobre a esperança. Esperança em Cristo. A esperança em Cristo. A gente, às vezes, ouve um ditado popular. A esperança nunca morre. A esperança é a última que morre. É verdade para o povo de Deus isso? A esperança é a última que morre? Quem acha que esse ditado popular é verdadeiro, levanta a mão. A esperança é a última que morre. Glória a Deus, nenhum dos irmãos levantaram a mão, porque não é verdade. A esperança para nós que somos servos do Senhor, ela nunca, jamais morre. Jamais, porque nós temos a esperança de vida eterna. A morte, ela chegou ao fim, as pessoas que não conhecem o Senhor, falam, mas morreu, acabou. Enquanto a vida é a esperança, não é assim? Às vezes está no leito de hospital, alguém está enfermo, muito doente, a gente continua pedindo, vai falar, mas a esperança é a última que morre. Aí a pessoa morre, você fala, a esperança morreu, a pessoa morreu, acabou a esperança. Para nós, o povo de Deus, não. Mesmo morrendo, teremos vida. Vida em Cristo. Porque nós temos uma promessa de Deus. Então, nunca, jamais, se alguém disser para você, a esperança, a última que mostra a esperança em Cristo, nunca morre. Glórias a Deus por esta palavra. Romanos capítulo 1, 17, que os irmãos lessem. Hoje nós vamos ler muita Bíblia, viu, irmãos? Então, vamos ficar bem diligentes aí, atentos para ouvir o que Deus quer falar conosco. Eu ia ler a partir do versículo 17, mas eu vou ler o 16 todo. O poder do Evangelho. Acharam, irmãos? Amém? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo vive por fé.
A minha versão, que é a nova versão de Almeida, ela diz: o justo viverá por fé. Então, nós vivemos por quê? Por fé. Então, se eu ando por fé, eu não ando focado apenas naquilo que eu vejo, naquilo que eu enxergo. Porque a fé é justamente o oposto daquilo que eu consigo enxergar com meus olhos naturais. O que eu vejo não é fé. Eu estou vendo aqui essas cadeiras, eu estou vendo essa mesa, eu estou vendo os irmãos. Não preciso de fé. Eu estou vendo com meus olhos humanos. Mas aqui está falando sobre o justo. Aquele que conheceu a palavra do Senhor, ele vive por fé. Então, fé é algo que eu não vejo. Eu espero, mas eu não vejo, eu creio. Porque se Deus falou comigo, eu tenho esperança. Então, a fé e a esperança, elas estão muito interligadas. Quais seriam, então, os sentimentos de esperança? O que significa, na verdade, a primeira coisa, a palavra esperança? Esperança é esperar, mas ansa. No latim, sperantia. A esperança é um sentimento de espera na realização de algo que se deseja. Ou então, que Deus gerou no meu coração. Eu creio que quando a gente anda com Deus, Ele sempre está falando conosco. Fala através da palavra, né, que é o primeiro meio mais poderoso e tremendo que Deus tem que falar conosco, é através da palavra. Às vezes as pessoas dizem, a gente ouve, né? Alguém dizer, como é que eu vou seguir o conselho de Deus? Como é que eu vou saber ouvir a voz de Deus? Como é que eu sei? Não tem um método, não tem uma maneira específica de a gente ouvir a voz de Deus. Mas a primeira maneira que nós temos infalível, porque muitas vezes a gente acha que ouve a palavra de Deus, a voz de Deus, mas não, a gente ouve o nosso próprio eu, nosso próprio coração. Mas quando a gente abre aqui essa palavra poderosa, essa palavra é infalível. E é uma palavra viva que fala para nós. Então, é aqui, ó. Então, a esperança, o que é? É esperar algo que se deseja, ou algo que Deus falou conosco. E o contrário de esperança? 10 mais esperança significa falta. Significa o quê? Falta ou perda de esperança, descrença, desespero, preocupação. E quais seriam os sentimentos quando nós esperamos em alguma coisa, quando nós temos expectativas boas? Não expectativas ruins, porque muitas vezes a gente tem uma expectativa que algo pior vai acontecer. Parece que algo que vai acontecer mais grave ainda. Não. A esperança é algo bom, algo que se espera que é algo de bom, que aquilo que eu desejo possa acontecer. Qual o sentimento, então, que a esperança pode me causar? O sentimento de fé. A esperança está muito interligada à fé, por isso que eu li esse versículo primeiro aqui. O justo vive pela fé. Fé, esperança, tranquilidade, alegria. Quando a gente espera algo bom acontecer, como você fica? A sua alma se alegra, você fica em paz, você tem confiança que algo bom vai acontecer. Então, isso é esperança. E o contrário, desesperança, desespero. O que acontece quando a gente tem... Pensa assim, o que acontece comigo? Né? Quais são os meus sentimentos que eu tenho quando eu penso em alguma coisa ruim vai acontecer comigo? Medo, a primeira palavra que está aqui, medo, nos causa desespero, ansiedade, preocupação, tristeza, desassossego, desconfiança. Será que esses sentimentos têm tomado conta da minha vida? Nós sabemos, irmãos, que a gente tem vivido dias difíceis. Nessa pandemia que alguns pensavam, vai passar. Assim que vier a vacina, acaba, toma vacina e fica tudo bem. Mas a gente tem visto que não é bem assim. Tanto que os irmãos aqui, ó, todos estão mascarados. Todo mundo de máscara, se protegendo, se guardando. Uns estão com medo, outros estão com desespero. Eu conheço pessoas que estão desesperadas. Parece que o vírus está em todo lugar. É uma coisa assim, paranoica. Então, a gente tem vivido dias difíceis. Mas alguém pode pensar, mas como é que eu vou ter esperança vivendo essa vida assim, de desemprego, de situação difícil, onde a gente ouve tantas... A gente liga a televisão e só vê alarmes, coisas, notícias ruins. Como que eu posso ter esperança no mundo que eu vivo hoje? Onde a gente tem uma inflação que está cada dia maior, o preço da gasolina só aumentando, pessoas morrendo, pessoas sendo infectadas, e o pior de tudo isso, muitas nem querendo ainda se dobram ao senhorio de Jesus Cristo.
Nós estamos ali entregando Bíblias, né? Amém, graças a Deus por isso, que a palavra de Deus alcance essas vidas, que às vezes estão nos barzinhos, estão nos locais, estão sem alegria, estão ali para passar o tempo, e chega essa palavra de Deus, que é a palavra de esperança. E será que você e eu, que mensagem nós, como povo de Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, temos passado para aquelas pessoas que a gente se relaciona? Você pensar de forma individual, né? Cada um de nós, eu pensar em mim, você pensar em você. Que mensagem? É uma mensagem de desespero, de medo, de tristeza? Será que essa é a mensagem que nós estamos passando? Então, se você está passando essa mensagem, você está passando desesperança. Desesperança. Eu estudando esse texto aqui, né? Eu estudei um pouquinho sobre a história, os seus irmãos já ouviram falar, de John Forbes Nash. Ele, não sei quem assistiu aqui o filme, Uma Mente Brilhante. Assistiram, né? Foi baseado na história desse homem. Ele era um matemático inteligentíssimo, um gênio, né? Que ganhou o Prêmio Nobel da Paz de Medicina e Economia em 94. Esse filme também ganhou vários Oscars, né? Também. Um filme muito bonito. Mas a história desse homem, ele só conta, né? Sobre ele tinha esquizofrenia. Geralmente parece que esses gênios assim, eles sempre têm uma coisa, porque a mente é realmente brilhante, né? Vive parece que no outro mundo. Ele sofria de esquizofrenia. E os irmãos que conhecem, não vou dar aula sobre esquizofrenia, porque eu não sou médica, mas o pouco que a gente conhece sabe que o esquizofrênico, ele vive uma realidade que para ele é real, mas que não é real, é um mundo fictício. Ele ouve vozes, ele enxerga pessoas, situações que não são reais, mas para ele é real. É como se ele vivesse num mundo paralelo, um mundo que não é verdadeiro, né? Ele ouve vozes, ele sente, ele conta a história de perseguições, ele acha que ele está sendo perseguido. Então, é uma doença realmente terrível, né? E esse homem, esse gênio, que recebeu esse Prêmio Nobel da Paz, ele tinha essa doença. Com o passar do tempo, a biografia dele conta que ele decidiu, ele começava a falar com as pessoas, você não está vendo fulano aqui, você está vendo esse fulano aqui, está me perseguindo. Ele começava a contar, e as pessoas diziam, não tem ninguém aqui, não é verdade. Inclusive, ele se casou com a esposa largou ele porque ele não queria fazer tratamento, depois ele tornou a casar com a mesma esposa, olha, casou de novo e ela cuidou dele até o fim, até morrer os dois num acidente de carro, lá nos Estados Unidos, em 2015. Então, ele começou para burlar essa doença que ele tinha, apesar de ter tomado medicamentos, ele ficou internado em manicômios. Ele começou a decidir voltar para a racionalidade dele. Ele tomou uma decisão, já que ele viu que ele tinha essa doença, que o atormentava tanto, ele decidiu trabalhar com a racionalidade dele. Começou a treinar, a voltar para a realidade, porque ele vivia no mundo irreal, como eu falei com vocês. Ele começou a ignorar aquelas mentiras, quando vinha aquelas mentiras na mente dele, as visões que ele tinha. Ele começou a treinar e falar, não, isso não é verdade. Ele começava a ignorar. E ele começou a perguntar às pessoas, inclusive, quando ele foi convidado para ganhar esse prêmio Nobel da Paz, ele perguntou a alguém próximo dele se era verdade, que ele achou... Não, ele tinha ideias paranoicas, ele tinha tanto ideias de grandeza também. Ele também tinha ideias de grandeza, de repente é uma ideia de grandeza. Mas não era, não, era verdade. Então, ele começou a perguntar às pessoas sobre se era verdade ou não para a vida dele. Aí os irmãos pensam assim, onde é que a irmã Alessandra quer chegar com essa história? Eu trouxe essa história para os irmãos para a gente começar a entender, ou os irmãos já sabem, fixar mais ainda, em que a sua mente, como cristão, como povo de Deus, está focado? Naquilo que você vê? Eu acho que com a gente tem que ser o contrário, né? Ele só acreditava naquilo que ele via, né? Ele acreditava naquelas paranoias, mas não era verdade. Nós não, nós acreditamos em que nós estamos firmados? Na verdade da palavra de Deus? Ou muitas vezes nós somos firmados naquilo que o inimigo fala para nós? É nesse ponto que eu quero chegar com você. Em que você tem focado a sua vida? Em crer aquilo que a Bíblia diz para você ou naquilo que as circunstâncias dizem para você? Quando a gente começa a olhar muito para as circunstâncias, para a minha condição do que falta, que muitas vezes a gente
tem esses sentimentos do que falta na minha vida, né? Às vezes olha só para o que falta, mas não agradece a Deus pelo que tem. Isso me traz o quê? Ansiedade, medo, pânico, porque a gente vê situações realmente difíceis. E com o Senhor, Deus não prometeu para nenhum de nós aqui uma vida fácil aqui na terra. Ou prometeu para você uma vida fácil, que para mim não prometeu. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lá em João 16, 33 fala. Então, a presença de lutas não significa que Deus não está com você, muito pelo contrário. Lá em Romanos 15, né, que eu me pregou semana passada, fala sobre isso. O que conduz a perseguição, né, as lutas, o que vai gerar? Vai gerar nossa esperança, confiança, perseverança. Então, a gente não tem que pensar numa vida cristã onde tudo está bem, tudo está... Porque não vai, irmãos. Não adianta, não é esse o evangelho de Jesus Cristo para nós. No mundo nós vamos ter aflição, nós vamos ter luta, nós vamos ter perseguição, nós vamos ter tudo isso. Aí sim, mas nós temos que ter esperança, são nessas situações de luta, de tribulação, de perseguição. Aí nós vamos ver o nosso posicionamento e vamos continuar perseverando, crendo na palavra de Deus, profetizando essa palavra de Deus na nossa vida. Eu conheço um amigo meu, nem me lembro de falar dele agora. Ele não é evangélico, né? Ele trabalhou comigo um tempo lá na UAB. Esses dias eu encontrei com ele, não sei se eu já falei com os irmãos aqui, acho que eu não já contei isso, mas se eu não contei, eu vou repetir. Encontrei com ele e ele sempre com uma mochila nas costas. Inclusive, até o Instagram dele, ele com essa mochila. Aí ele falou assim, Ale, pega nessa mochila aqui. Segura minha mochila aqui. Aí eu peguei a mochila dele, voltei no chão. Meu Deus, menino, o que você carrega nessa mochila? Que peso! Sabe o que ele falou comigo? Isso aqui é a Bíblia. Onde eu vou, eu carrego uma Bíblia. Eu acho que a Bíblia dele não é essas Bíblias assim, não, viu? Eu não pedi para ver, mas a Bíblia dele acho que é daquelas Bíblias Barça, aquelas Bíblias bem... Porque estava um chumbo. Aí ele falou assim, essa Bíblia eu mantenho nas costas aqui é para ela me endireitar. Se ele contasse isso para alguém que na hora o Espírito de Deus me mostrou por que ele quer se endireitar. Não é para ele ficar esbelto também, porque na verdade é uma postura. Ele usa aquele peso todo nas costas para que a postura dele seja ereta, né? Não fique corcunda. Aí ele fica com aquela bolsa atrás para ele se endireitar. Mas não é só para ele se endireitar apenas a coluna, que também serve. É para ele endireitar a vida dele, para ele saber. Quando ele esquecer, olha o peso aqui atrás. Eu achei aquilo tremendo. Falei, meu Deus, que menino é esse? Então, a palavra do Senhor, então, se você vive pautada nas circunstâncias, elas vão te levar para o desespero. Quantas pessoas estão deprimidas, desesperadas, porque não têm o conhecimento dessa palavra? E aqueles que te dizem assim, mas você é cristão, como pode você é cristã, busca a Deus tanto, está passando por isso? Aí você pode falar assim, eu sei que meu Redentor vive, e ele, por fim, ele se levantará sobre a terra. Então, essa palavra, quando vier essa situação, você continuar crendo em Deus. Eu queria que os irmãos abrissem também, lá em Deuteronômio, capítulo 20, de 1 a 4. Eu poderia citar aqui tantos homens de Deus que passaram situações difíceis, que passaram por lutas, perseguições, mas eu escolhi falar um pouquinho aqui, rapidamente, sobre Moisés, Josué e Calebe. Podia falar sobre Esther, Raabe, Ruth, a viúva pobre, o apóstolo Paulo, que foi preso muitas vezes, mas continuou perseverando, pregando essa palavra de poder. Eu queria falar, a gente leu aqui, em Deuteronômio 20, 1 a 4. Os irmãos conhecem um pouco, a gente conhece um pouco a história do povo de Israel, né? Acharam, os irmãos? Deuteronômio 20, a gente sabe, fazer só um rápido retrospectiva aqui do povo de Israel. O povo de Israel estava vindo do Egito, onde ficaram escravos por muitos anos, né? E eles iam para a terra prometida, que era a terra de Canaã, né? Mas por conta, e Moisés seria o guia desse povo de Deus. O povo de Deus tirou eles da escravidão e iriam levá-los para uma terra que manava leite e mel. Foi a promessa de Deus, resgatar aquele povo da servidão,
de escravos lá no Egito e levar para essa terra prometida. E usou o servo Moisés, né, para isso. Então, vamos lá ler aqui no versículo 20. Quando vocês saírem para fazer guerra, isso é Moisés falando para o povo, fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça. Não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Os oficiais falarão ao povo, dizendo... Nós só até aqui só, né? Temos também, depois a gente continua no versículo 31 também, no capítulo 31, 1 a 7. Vamos continuar lendo aí a palavra do Senhor, que diz praticamente a mesma coisa, né? No capítulo 31, de 1 a 7. Acharam? Só virar a página mais um pouco para frente. Moisés falou, as últimas disposições, porque a gente sabe que Moisés não entrou na terra prometida, né? Então, quem foram os dois homens que entraram na terra prometida? Josué e Caleb, eles foram avistar a terra prometida. E quem sabe o que eles viram naquela terra prometida lá? Eles viram os gigantes. E os outros que foram mais também alguns, foram 10, né? Outros, não foi só Josué e Caleb que foram até a terra prometida. O povo ficou acampado e eles foram lá avistar, né? Olhar, espiar aquela terra. E os outros 10 voltaram falando o quê? Hã? Que não daria, não. O povo lá é gigante, o povo lá é gigante. Não dá para a gente lutar contra ele, nós vamos morrer. Então, esses não entraram na terra prometida, não. Só entrou na terra prometida aqueles dois lá, Josué e Caleb e as crianças, que ainda não tinham sido contaminadas ainda por essa questão do medo, né, do pavor. Então, vamos lá. Josué, sucessor de Moisés. Já falei que Josué foi sucessor de Moisés, né? Moisés foi e falou essas palavras a todo Israel e disse, isso foram as últimas palavras de Moisés: hoje estou com 120 anos de idade, já não tenho forças para fazer o meu trabalho. E o Senhor me disse, você não passará o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará diante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês, e vocês tomarão posse delas. Josué passará diante de vocês como o Senhor falou. O Senhor fará com essas nações o que fez com Seom e Gog, rei dos amorreus, e com a terra deles que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel. Aí falou para o povo, chegou para Moisés especificamente e disse, seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. E você os fará herdá-la. O Senhor é que irá à sua frente. E estará com você e não deixará, nem o abandonará. Não tenha medo e não fiquem assustados. Seria o tempo, a gente sabe, né, que o tempo que eles ficariam a terra do Egito até a terra de Canaã seria mais ou menos um dia. Se fosse de carro, era curta a distância, né? Eles precisavam passar 40 anos no deserto para ser treinados. E ali o povo de Deus, eles viram os livramentos, o suprimento de Deus com eles. Mas na hora de ir lá, ver os gigantes da terra prometida, Deus falou, olha, eu vou te dar a terra prometida. Mas Deus não falou, não, vai ser fácil, vai ser tudo tranquilo. Lá vocês vão chegar lá e ocupar. Ó, assim seria muito fácil. Não, a terra estava ocupada também. Eles tiveram que conquistar
essa terra prometida que Deus falou que daria a eles. E o Senhor não falou, ser forte. Por que eu preciso ser forte? Pensa bem, para que eu preciso ser forte, corajosa? Porque a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Não é tímido a pessoa um pouco vergonhosa. É o tímido que ele não ousa. Ele fica naquela zona de conforto. Muitas vezes nós vivemos assim também, numa certa zona de conforto, onde a gente quer ver tudo na mão. Não, às vezes Deus permite situações na nossa vida que nós não vamos ter o dinheiro aqui agora para pagar a conta de luz, mas eu tenho que crer na promessa que Deus me disse que nada me faltaria. Então, para que eu preciso ser forte? Para que eu preciso ser corajosa? Porque eu vou enfrentar situações difíceis. Né? Por que eu preciso disso? Não, eu preciso enfrentar situações assim. E o Senhor deixou com eles também algumas instruções do que eles precisavam fazer, né? Josué 31, como eu já li, ele diz, o que ele precisava fazer? Ser forte e corajoso. Não cesse de falar desse livro da lei, que era o Pentateuco, né, que eram os livros que tinham escrito já. Meditar nela de noite, quer dizer, o Senhor explicou o que ele precisava fazer para que ele pudesse conquistar a terra prometida. Igualmente, nós também, povo de Deus, hoje aqui, Praia do Flamengo, aqueles que também estão nos assistindo, o que eu preciso fazer para que eu possa vencer? O gigante está aí diante de mim. A terra tem gigantes, a terra mana leite e mel, tem uva, tem suprimento, é uma terra boa, mas tem os gigantes para eu poder destruí-los. Eles são mais fortes do que eu não consigo com a minha força humana. Tem situações na nossa vida que com a nossa força humana a gente não consegue. Eu estava até fazendo um live sobre isso. É um filho que você quer convencer do que o caminho que ele está seguindo é o caminho errado, que vai dar no buraco, mas ele quer insistir naquilo. São inimigos que a gente não alcança, a gente não consegue destruir com a nossa força do nosso braço. Eu já tentei algumas vezes tentar fazer isso com meu filho, mas eu percebi que eu não consigo. Mas eu preciso ser o quê? Ser forte. Não cessar de falar deste livro da lei. É meditar nesse livro. É saber o que Deus falou para mim através dessa palavra que é viva, que é uma palavra de poder para a minha vida. Não ficar escutando lá, ó, treinar minha mente. Como aquele Johnny que eu falei com vocês aqui, né? Ele treinava a mente dele para não ouvir vozes que não eram verdadeiras. Às vezes é mais fácil a gente ouvir essas vozes que não são verdadeiras do que ouvir a palavra de Deus. Então, quando vier esses inimigos que tentam te deixar com medo, ansioso, preocupado, você rejeita e você começa a focar. Essa semana, irmãos, às vezes eu estava sentindo algumas coisas, né? Algumas preocupações que vinham na minha mente. Eu comecei a treinar essa semana. Como que ele começou a trazer paz ao meu coração? Sabe, isso é mentira. É esperança. Eu tenho uma promessa. O povo de Israel, que eles tinham uma promessa. A terra é sua. Deus já deu a terra. Deus já te entregue pela fé. A gente já recebeu pela fé. É igual quando Deus dá uma promessa para nós temos que viver como se Deus tivesse recebido essa promessa. É muitas vezes difícil, porque muitas vezes as circunstâncias falam o contrário daquilo que Deus falou para mim. Se Deus deu uma promessa para você, você pensa assim, mas isso é impossível. É impossível, não tem como, é impossível. Não tem volta mais. Não dá. Você lembra. Você traz à sua mente aquilo que pode te trazer esperança. Você vai lá e medita na palavra de Deus. Você ajoelha, você clama. Você medita dia e noite, até entrar na sua vida, até entrar na sua mente. Você repreende. Porque, irmãos, a gente também não pode esquecer que a gente vive num mundo em guerra. Nós travamos uma guerra no reino espiritual também. Que às vezes a gente parece que passa desapercebido. O inimigo conhece a gente, ele sabe sua fraqueza. Aí ele vem naquele ponto que você às vezes está vulnerável, ele vem com aquela seta maligna, né? Porque ele é um desmancha-prazer. Ele sempre quer fazer isso conosco, né? Para nos tirar do propósito de Deus, para nos trazer medo, preocupação, com coisas que às vezes a gente não vai nem acontecer. Não sei se vocês já passaram por situações assim, a gente fica preocupado com coisas que depois que passa aquela situação, que nem aconteceu. A gente preocupou à toa, gastou energia à toa naquelas situações que nem aconteceram ainda. Aliás, que nem vai acontecer, passou, não aconteceu. Gastando a nossa energia, enquanto nós poderíamos estar ali nos pés do Senhor, orando, clamando a Deus, profetizando vida. Senhor, lembra daquela palavra que o Senhor me deu? Lembra que a palavra que o Senhor deu, se meu filho é um homem de Deus? Eu creio, eu continuo crendo.
O inimigo não tem poder, porque ele vem o inimigo, como eu disse, a gente vive em guerra contra o reino das trevas, contra o inimigo das nossas almas, que quer nos tirar da presença de Deus. Ele quer nos colocar dúvida no nosso coração. Deus, olha como está a situação aí. Quanto mais você ora, olha o que está acontecendo. Você, não, eu estou firmado em Cristo. Eu sei que em teu crido estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que Ele falou na nossa vida. Então, é focar, balança a cabeça, fala, não quero esse pensamento. Eu estou firmado em Cristo. Medita na palavra dia e noite. E não se desvie, como eu dei o conselho para eles lá, o Senhor deu o conselho, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Porque se eles tivessem desviado, chegado lá, olhado os gigantes, eles teriam perdido a guerra. Eles não iam conquistar terra alguma. Mas se o Senhor prometeu, Ele é fiel, Ele levantaria outros. Mas quando Deus tem um propósito, Ele cumpre na nossa vida, apesar de nós. Levanta outros. Mas não, Senhor, o Senhor me levanta a mim mesmo, sou eu que quero ver. E estar nessa terra prometida e ver os gigantes caindo por terra e os propósitos do Senhor sendo concretizados e nós herdando essa terra prometida que o Senhor nos deu. Amém? E Deus também deu outro conselho, né? Se santifiquem todos os dias. Irmãos, nós precisamos nos santificar. Não é ser perfeito, porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Por isso, nós precisamos nos santificar. Nos separar para Deus, viver em comunhão com Ele. Não aqui apenas no domingo, ouvindo uma palavra que incentiva, que te encoraja. Aí você vai sair daí hoje, eu estou forte, eu estou fortalecido. O Senhor falou comigo, glória a Deus, eu vou conquistar. Aí chega na semana, começa a se desviar, começa a ouvir a notícia ruim, começa a ligar o jornal, começa a ver que a situação não foi tão bem, não foi tão rápido assim. Não, você não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas você vai meditar na palavra de Deus e viver em santidade, buscando se consagrar ao Senhor, sendo esperança para esse mundo que está em trevas, que não tem esperança. As pessoas acham que morreu, acabou. Morreu. Não. Nós somos imortais, né? Nós somos imortais, já vivemos a eternidade com o Senhor. A eternidade já começou para nós aqui. E nós vamos continuar com Cristo para sempre, sempre, sempre. Amém. Lá em 1 Coríntios 15, 19, fala, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. E para isso Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Então nós temos a certeza que nós temos um dia, iremos encontrar com Cristo e viveremos por toda a eternidade com Ele. Onde Ele vai tirar dos olhos. Aí vai acabar lágrima, vai acabar luta, vai acabar perseguição, vai acabar tribulação, fome, nudez, vai acabar tudo. Mas para isso nós precisamos ser moldados, né? Porque são através das perseguições, das lutas, que o caráter do cristão ele é forjado. E nosso caráter é aperfeiçoado. E Deus tem interesse em aperfeiçoar cada dia o nosso caráter, para que cheguemos à estatura de varão perfeito diante do trono da graça de Deus. Salmo 39, 7 diz, né? A minha esperança está em ti, a minha esperança está no Senhor. Eu não espero em homens, eu não tenho que esperar em homens, eu não espero em situações humanas, porque o homem é falho, o homem vai decepcionar e ser decepcionado. Mas nós esperamos no Senhor. A minha esperança está posta em ti. Diga para o Senhor, a minha esperança está posta em ti. É no Senhor que eu estou firmado, eu estou focado. Eu estou determinado a olhar para o alto. É do alto que vem o nosso socorro. Vão é o socorro do homem, vão, inútil. Mas socorro de Deus, não. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Lá em Lamentações 3, 21 fala também, né? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, traga à sua mente, a memória, a lembrança, aquilo que pode te dar esperança. Porque muitas vezes a gente ouve uma palavra de desesperança, olha como é que está o mundo, olha como é que está essa pandemia, todo mundo vai morrer, todo mundo vai adoecer. Aí você vai nessa turma daí. Não, eu não quero pensar o pior. Tem gente pessimista, só pensa no pior. Parece, né, só fala, transmite coisa ruim. Não, você conhece a palavra de Deus. Transmite a palavra de esperança, de bênção.
E mesmo se essa pandemia aumentar, você fala assim, pode aumentar, pode. Mas a minha confiança está em Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não vivo por fé, porque eu vejo, por vista. Eu vivo pela fé no nome do Senhor Jesus. Nas promessas que Ele me deu. Eu estou firmada. Mesmo que eu te diga que você é maluca. Porque já até ouvi isso de mim. Você é maluca, você também... Não, eu não sou... Se é para ser maluca assim, está ótimo. Eu quero ser assim mesmo. Eu quero estar firmada naquilo que Deus falou comigo. E às vezes a gente se desvia, eu também desvio. Às vezes eu paro de pensar naquilo, fico triste. Só traz tristeza, só traz decepção. Mas nós temos que voltar, trazer à nossa mente, à nossa memória, as promessas de Deus, aquilo que pode me trazer esperança. Para isso, nós temos, irmãos, que vigiar os nossos pensamentos. Eu poderia ditar tantos textos aqui, né? Os irmãos podem ler em casa, procurar tantos textos que falam sobre os pensamentos, sobre a esperança na palavra de Deus, sobre fé, sobre confiança, é o que mais tem. E mais, aqui, por exemplo, Provérbios fala também sobre isso. Eu preciso vigiar os meus pensamentos, pensar o que eu estou pensando, vigiar. A gente, às vezes, deixa a nossa mente vagando, pensando em coisas que são inúteis, são fúteis. Mas eu preciso vigiar aquilo que eu penso, para que lixo não seja um depósito de lixo para nós, né? Nossa mente seja limpa, clara, pautada na palavra de Deus. Esse tesouro que Deus deixou a nós, para nós, o povo de Deus, né? E aos ímpios também, porque eles precisam ser ministrados. Ministrar e viver pela palavra de Deus. A palavra de Deus que é a verdade para mim. A palavra de Deus não diz que eu sou derrotado. A palavra de Deus para vocês que você é derrotado, que você tem que ter medo, que você não é corajoso. Não, a palavra de Deus nos ensina a viver motivados. A palavra de Deus é uma motivadora para nós. Exemplo em tudo. A gente pode ver tantos exemplos aqui na palavra do Senhor, de homens que perseveraram, que passaram tribulações, lutas. A gente sabe, o apóstolo Paulo foi preso, açoitado, mas mesmo ali continuou pregando a palavra de Deus. E nós? Não, tem uma esperança de uma terra prometida, mas tem muitos gigantes, eu não quero, não é para mim isso aí, não. Deus prometeu a terra prometida para você, prometeu aquela bênção para você. Sim, mas você alcançar ali, você vai ter que passar, tem que ter um trajeto antes de você alcançar. Mas nós somos povos corajosos, porque o Senhor nos motiva, o Senhor nos dá força, nós temos todo o arsenal, nós temos toda a armadura que nós precisamos para vencer todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Amém? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu não vejo aquela promessa que Deus me deu, eu não vejo com meus olhos humanos, mas eu vejo com meus olhos espirituais. E é lá que nós temos que viver. Porque se você quiser ser vitorioso, se nós quisermos sermos vencedores em Cristo Jesus. O próximo? Acabou? Então era o anterior. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Que nós possamos, que o Espírito de Deus possa, nessa noite, ministrar em cada coração que há esperança para o ferido. Tem até aquela música da Paula Valadão, né? Há esperança para o ferido, então há esperança para nós. Nós não estamos abandonados, largados à nossa própria sorte. Nós somos um povo aliançados com o Deus verdadeiro, com os Deus dos deuses, Senhor dos exércitos. Como que nós vamos perder a batalha? Se nosso general de guerra, ele nunca perdeu uma batalha. Então, em nome de Jesus, que os irmãos possam viver nessa verdade, viver nesse reino, profetizando vida na sua vida e na vida das pessoas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, eu queria orar com os irmãos. Senhor, louvado seja o teu nome por essa palavra, Pai, de encorajamento, que o Senhor falou ao meu coração, nosso coração aqui, Espírito Santo. Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor, porque nós temos essa palavra tão tremenda, tão viva, que nos encoraja a prosseguir, glorificando, honrando o Teu nome. Pai, que não haja na nossa boca, no nosso coração, na nossa mente, nenhuma palavra torpe. Senhor, nenhuma palavra de desespero, de ansiedade, de medo. O perfeito amor que é o Senhor lança fora todo medo. Nós queremos lançar fora todo o medo da nossa vida. E, ó Deus, em viver por aquilo que a Tua palavra nos ensina, a perseverar, a guardar a nossa fé, a nossa confiança, porque a nossa fé e a nossa confiança estão em Ti, firmados na rocha inabalável. O Senhor é rocha inabalável, Senhor.
É nessa verdade, é nesse posicionamento que o Senhor quer cada um de nós aqui, Senhor. Propagando, Senhor, anunciando as boas novas do Evangelho. É chegar do reino de Deus. Isso que nós queremos, que anunciar as boas novas da Tua palavra. E viver firmados em Ti. Aconteça o que acontecer, Senhor. Guardando a nossa fé, a nossa confiança num Deus que não falha. Num Deus que tem todo o controle, todo o poder. O nosso general de guerra, que vai à frente lutando por nós e nos dando vitória. Abençoe o Teu povo com paz, com confiança, com esperança, com gratidão ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, louvamos o Teu nome e damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder. Em nome de Jesus, glórias a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos.